A graça e a paz. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma reflexão da palavra de Deus nesta live que nós fazemos todos os dias ao meio-dia. Então, graça e paz a todos os irmãos. É com alegria que nós estamos juntos mais uma vez. E nós vamos hoje concluir a questão do sola scriptura, ou somente a Escritura. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo 3, 16, 17, que é um texto bem conhecido, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós estamos na última parte dessa reflexão sobre o sola scriptura. Nós já vimos que sola quer dizer somente em latim, ou só ou somente. Então, somente a Escritura. Nós vimos que os reformadores, eles perceberam a importância de se retornar ao estudo da Escritura e fazer uma comparação com a prática da igreja dos seus dias. E aí eles perceberam que a prática da igreja e os ensinos da igreja divergiam, não estavam em sintonia ou harmonia com o ensino das Escrituras. Então eles resolveram voltar às Escrituras
e fazer uma nova leitura. Quando a gente diz fazer uma nova leitura, não significa ler. Quando eu falar aqui de uma leitura, certo? Significa de uma interpretação. Então, em teologia, muitas vezes a gente diz assim, fazer uma nova leitura, quer dizer fazer uma nova interpretação. Então, eles foram reler a Bíblia e fazer uma nova leitura, fazer uma interpretação, ver o que realmente a Bíblia estava dizendo. Então, esses homens começaram a ensinar sobre graça, sobre Deus, começaram a escrever, né? Como Lutero, Calvino, Zwingli, Filipe de Melanchthon, e tantos outros, certo? Reformadores. E eles começaram a escrever, e eles escreveram sobre muita coisa, porque tinha se perdido muito. E aí, na segunda geração dos reformadores, os reformadores da segunda geração resolveram o seguinte: vamos fazer uma síntese do que os primeiros reformadores ensinaram, do muito que escreveram dos seus livros, que estão até os nossos dias, como também, não vou esquecer, Arminio. E o que acontece? Eles deram esse nome de 5 solas, ou seja, 5 somente a Escritura. Aí ele chama de sola Escritura, tudo em latim. Somente a graça, sola gratia, somente a fé, sola fide, somente Cristo, solus Christus, e soli Deo gloriae, ou seja, só Deus merece glória. Isso era um contraponto, né, contra a igreja, a doutrina da igreja da época. A Escritura, a igreja apresentava a tradição. Então a igreja interpretava a Bíblia à base e tinha a tradição, os ensinos que vieram oralmente, pelos pais da igreja, no mesmo nível, ou às vezes até maior do que a Escritura. Então muita coisa havia se perdido, né? E se primeiro ia a tradição para depois ir a Bíblia, ou nem maioria das vezes citavam só a tradição e não a Bíblia. Então os reformadores acharam que deviam voltar à Bíblia, e à medida em que eles foram estudando, foram descobrindo as verdades da Escritura e escrevendo as doutrinas que hoje nós abraçamos. Então, os 5 solas são importantes, todo cristão deve estudar sobre eles. Por quê? Porque eles são a espinha dorsal da fé protestante. Então, por isso que nós temos tanto apego, tanto amor pela Escritura. Certo? Então, nós vimos ontem que a doutrina do sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, proporciona saúde espiritual ao povo de Deus. Nós vimos que ela sustenta, e hoje nós vamos ver que ela é instrumento utilizado para aperfeiçoar o povo de Deus. Foi o que Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso aqui é passagrafê theopneustos ou theopneustos, quer dizer, toda a Escritura é literalmente soprada por Deus. Theopneus quer dizer soprada. E ele diz o seguinte: se essa Escritura é inspirada por Deus, qual é a utilidade, qual é o objetivo de Deus? Diz assim, ela é proveitosa para ensinar. Né? Então, a Escritura, é da Escritura que nós tiramos os ensinos que vão pautar a nossa vida, que vão fazer o nosso conjunto de crenças, que nós chamamos de teologia. Então, a Escritura é proveitosa para ensinar, certo? Que é para instruir aqueles que estão na ignorância. A Escritura, ela vai nos educar, ela vai nos orientar, ela vai dizer o que é certo, o que é errado, ela vai nos dizer
quem é Deus, como é Deus, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, qual o plano de Deus para a nossa vida. Então, à medida que nós dedicamos tempo a ler a Escritura, a estudar a Escritura, nós vamos aprendendo. E esse conhecimento é um conhecimento crescente, é um conhecimento que Deus começa, a revelação da Escritura é uma revelação que ela começa no Gênesis. Mas você vai ler o Apocalipse, você vai ver que o Apocalipse, ele se refere principalmente ao Gênesis e ao Êxodo. Você vai ver que João, quando estava escrevendo o Apocalipse, ele está citando várias partes. Ele diz que nós vamos ter acesso à árvore da vida. Significa estar lembrando lá do Gênesis. Então, nós vamos ver muito isso. Então, ele diz que é proveitosa para ensinar. Então, todo crente esclarecido, todo crente que tem amor a Deus, todo crente que quer realmente viver uma vida cristã relevante, é alguém que estuda as Escrituras, que é educado nelas. Para redarguir. Redarguir quer dizer repreender. Para repreender aqueles que saíram do caminho. Para repreender aqueles que, por uma causa ou outra, se afastaram. Eu já disse que a Bíblia é como um mapa, como uma bússola. Se a gente não a seguir, a gente acaba se perdendo na existência, a gente acaba pegando outro rumo e a gente acha que está certo. E como é que eu vou saber se eu estou certo ou não olhando para a bússola? E como é que eu vou saber se eu me desviei do caminho ou não? Porque é possível estar desviado dentro de uma comunidade da fé. Vou repetir, é possível estar desviado dentro de uma comunidade da fé. E aí o que acontece? A Bíblia Sagrada diz, Paulo diz, para redarguir, certo? Para repreender, para fazer com que a pessoa que está no caminho errado descubra que ela não está no caminho certo. Aí ele diz assim, para corrigir, ou estabelecer, ou retificar o que está errado. Então, corrigir significa restabelecer ou retificar o que está errado. Retificar é um verbo que significa corrigir. É muito usado na mecânica. Quando o motor de um carro está ruim, então se leva aquele motor para uma retífica e lá eles vão corrigir. Eles vão passar uma máquina e vão alisar, vão deixar normal aquela parte do motor onde ficam os pistões. Então, o que significa retificar? Consertar, corrigir o que estiver errado. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre, é por isso que eu digo que a gente lê a Bíblia e a Bíblia nos lê. Porque ela faz uma leitura, uma interpretação da nossa vida. E aí nós descobrimos que nós estamos errados ou não. Então é preciso estar sempre diante da Bíblia, que ela serve como espelho, ela mostra como nós estamos. Eu acho tremendo um texto que Deus diz lá no Salmo de número 32. Você está lendo o Salmo, e aí Davi está escrevendo, de repente você vê Deus falando com Davi. Deus diz assim, não sejas como o cavalo que precisa de rédeas para ser guiado. Aí você vê Deus falando tremendo com Davi. E aí ele diz assim, para instruir em justiça, ou educar, ou treinar os filhos de Deus. Então, sem a Escritura, nós não teríamos como discipular, nós não teríamos como educar, nós não teríamos a base. Então, cada um seria educado no que o outro acha, e não no que é verdade. E a Escritura serve de instrumento unificador, certo? Porque nós temos
embora pensemos em coisas periféricas, porque Agostinho, grande teólogo do cristianismo, chamado de Santo Agostinho, bispo de Hipona, na África, ele dizia o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Então vou repetir. Santo Agostinho dizia o seguinte: nas coisas não essenciais, liberdade. Nas coisas essenciais, unidade. Sobre todas as coisas, caridade. O que ele queria dizer com isso? Coisas não essenciais, são coisas secundárias, são coisas que não são principais no cristianismo, como por exemplo a forma de governo da igreja. Se a forma de governo é presbiterial, é congregacional, é episcopal, isso é secundário. Agora, a divindade de Jesus é essencial. Então ele diz o seguinte, por exemplo, a fórmula do batismo, se nós vamos batizar por imersão, por aspersão, por afusão, são coisas secundárias que não vão fazer com que a pessoa seja destruída na salvação. Mas quando você fala da salvação pela fé, aí sim. Então ele está dizendo, em coisas não essenciais, liberdade. Como, por exemplo, usar ou não calça comprida, pintar-se ou não. Então isso são coisas secundárias, e aí a liberdade. Agora ele diz, nas coisas essenciais deve haver unidade. Então, alguns optam por batizar são coisas não essenciais. Então, alguns optam por batizar por aspersão, outros optam por batizar por imersão, outros optam por batizar por afusão. Então, ele diz, nestas coisas que não vão comprometer, deve haver liberdade. Nas coisas essenciais, aí não. Todo cristão, de qualquer que seja a confissão de fé, deve crer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o único nome pelo qual importa que Deus sejamos salvos, que Deus é um monoteísta, não é? Então, isso aí são coisas essenciais, são o que a gente chama de verdades inegociáveis. Que a igreja é uma, por exemplo, não existem duas ou três igrejas, existe uma igreja de Cristo, certo? E existem várias comunidades de fé, mas existe uma só igreja, uma só fé, um só batismo. Então isso são verdades essenciais. Então, para corrigir, aí ele diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Duas coisas. Primeiro, para que ele seja perfeito. A palavra perfeito tem um sentido de maduro, de transformado, de alguém que está em constante transformação à imagem de Cristo. E sendo ele maduro e sendo transformado e a cada dia parecendo mais e perfeitamente instruído para toda boa obra. O grande problema é que, muitas vezes, alunos de teologia, eles só querem a segunda parte. É a instrução. Mas veja que Paulo coloca as coisas na ordem, para que o homem de Deus seja perfeito. Para que a gente saia da infância e caminhe em direção à maturidade. Para que a gente coloque como prioridade a nossa transformação, que o conhecimento da Escritura venha a transformar a nossa vida, venha modelar a nossa vida, venha nos levar à maturidade, venha nos levar à perfeição. E só depois ele diz, quando você já tiver mudado, porque às vezes a gente quer mudar os outros quando nós não fomos mudados. Nós queremos transformar o mundo sem termos sido transformados. Mas eu vou dizer uma coisa e anote. Eu só posso levar alguém até onde eu fui. Eu só posso levar alguém até
onde eu fui. Se você não cresceu, você não pode levar alguém além da sua infância espiritual. Se você não é salvo, você não pode levar alguém à salvação. Se você não conhece Cristo, você não pode levar ninguém a Cristo. Eu só posso levar alguém onde eu fui. No cristianismo é assim. Então, à medida que eu amadureço, eu posso levar outras pessoas à maturidade. Então, a primeira obra de Deus e a obra mais importante que Deus quer fazer é em nós. Não é nos outros, é em nós. Por isso ele diz, para que o homem de Deus seja perfeito, maduro, esclarecido, experiente, espiritual, fervoroso, que saiba discernir entre o certo e o errado, e perfeitamente instruído. Aí agora, são as duas coisas, imperfeitamente instruído para toda boa obra. Então o homem de Deus que tem a doutrina do sola escritura, ele vai amadurecendo, e à medida em que ele vai amadurecendo, ele também vai sendo instruído para realizar a obra de Deus. Outro ponto é que a Escritura é infinitamente mais confiável do que as maiores experiências espirituais. Geralmente, no meio protestante, principalmente no meio carismático, que são aqueles que têm os carismas. Carisma é dom. Então, quem tem dom é chamado carismático na teologia. Não se refere aos católicos. Os católicos colocaram o nome de carismático justamente por isso, porque eles acreditam nos dons. A palavra carisma, se você for ler a palavra em grego, é carisma, que é dom. Então, no meio daqueles que acreditam nos dons, no nosso meio pentecostal, muitas vezes as pessoas se guiam, se norteiam, são dirigidas pelas experiências. Elas tiveram uma visão, elas ouviram uma profecia. Então aí elas criam esses mecanismos para dirigirem suas vidas. Mas nós vamos ver que a Escritura está acima de toda experiência espiritual. Olha o que Pedro diz. 2 de Pedro 1, 16 a 21. Diz assim. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu do Pai, de Deus Pai, honra e glória, quando da sua magnífica glória lhe foi lhe dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro está se referindo a quando ele subiu com Tiago e João ao monte. Jesus foi transfigurado, chamado Monte da Transfiguração. E ele quis fazer uma tenda para Elias, para Moisés e para Jesus. E ele queria nivelar Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. Ele ainda tinha essa ideia. Quando ele foi corrigido por Deus, e Deus disse: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, agora não era mais Moisés nem Elias, mas o cumprimento do que Moisés e os profetas haviam dito. Porque Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e Deus estava dizendo com aquela transfiguração que tanto Moisés, tanto a lei, como Elias, os profetas, apontavam para Jesus Cristo. Então, agora chegou a hora do verdadeiro, daquele para quem o Antigo Testamento apontava. Então ele diz o seguinte, aí Deus diz: Este é o meu Filho amado, agora vocês devem ouvir a ele. E aí Pedro diz: olha, que tremenda visão. Você já imaginou, você está no monte, e você vê Moisés, Elias conversando com Jesus Cristo.
E depois você vê Deus falando, este é o meu filho amado. Mas olha o que Pedro diz. Então essa é uma experiência singular. Nenhum cristão posterior teve uma visão dessa. Mas olha o que Pedro diz. Continuando, ele diz assim, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Ele diz, olha, e temos ainda mais firme a Bíblia. Aí ele diz, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então Pedro diz, olha, tive uma visão gloriosa, eu, João, Tiago, mas mais firme do que esta visão é a palavra. Porque nós devemos interpretar as experiências pela palavra e não vice-versa. Hoje muita gente interpreta a palavra de acordo com as suas experiências. Não, eu vi isso, então a Bíblia deve ser assim. Por exemplo, ele diz, a mulher deve cortar cabelo ou não. Aí a pessoa diz assim, vamos para a Bíblia para dar uma olhada. Vamos interpretar direitinho o texto de Corinto. Aí o outro diz, não, fulano de tal teve uma visão em que a pessoa ia lá no inferno, e ela subiu ao céu, e ela desceu ao inferno, e ela abriu gavetas, e lá ela viu o cabelo cortado, e aí a pessoa seguia por isso. Então é essa agora a diretriz da pessoa. Então eu creio em dons espirituais, mas eu creio que existe um só Espírito, esse é o ensinamento da Bíblia. E o Espírito que inspirou a Bíblia, se ele dá alguma visão, alguma revelação a alguém, tem que estar em acordo com o que ele ensinou na Bíblia, porque senão o Espírito Santo vai estar revelando uma coisa a um e dizendo uma coisa aqui, então ele teria duas palavras, e não é isso que acontece. Então, o que nós devemos fazer é interpretar as revelações, interpretar as profecias à luz da Bíblia. Então, a profecia falou de acordo com a Escritura, ela é bíblica, ela é verdadeira. A visão, a revelação que a pessoa teve foi segundo as Escrituras. Por exemplo, João, a Bíblia está cheia de revelação. João teve as visões do Apocalipse, escreveu, nós estudamos as cartas, mas são todas cartas que você vai conferir com o restante da Bíblia, dá tudo igual. É tanto que Jesus diz, eu tenho a chave de Davi, você vai ver isso lá em Isaías. Então você vai ver que ele vai citando os textos e vai citando, ele vai falar de uma mulher profetisa e ele fala de Jezabel, do Antigo Testamento. Então quando se tem visão, ou quando se tem qualquer revelação, qualquer experiência espiritual tem que ser avaliada à luz da Bíblia. Pedro está dizendo, olha, eu tive uma visão, todo mundo sabe, isso está nos evangelhos. Mas ele diz, mais firme ainda, eu tenho a palavra de Deus. Porque os dons, eles vêm não para substituir a palavra de Deus, certo? Mas eles vêm para servirem de complemento. Não que a Bíblia seja imperfeita, mas no sentido de reforço, de dizer de novo. Você leu na Bíblia que pode confiar em Deus, e aí alguém chega e diz assim, olha, confia em Deus. E geralmente a profecia aqui era entendida como pregação. Os profetas da antiguidade não profetizavam como hoje se profetiza.
Eles profetizavam pregando, anunciando a palavra de Deus, que a Bíblia vai chamar de oráculos. Então o profeta se ficava em pé, onde tinha uma multidão, e ele começava a anunciar a mensagem de Deus. Então Pedro vai nos dizer, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso porque nos dias de 2 Pedro havia os gnósticos que diziam o seguinte, que eles eram iluminados e que eles tinham uma interpretação especial. E isso não é novo. Hoje sempre tem aquelas pessoas que dizem, olha, nós fazemos parte da visão. São os gnósticos modernos. E quem não está na visão não vai poder entender-nos. Então, quando a gente critica, quando a gente refuta, quando a gente mostra que está errado, a pessoa diz, não, é porque ele não tem a visão. É porque isso aí é algo só para nós. Então, naquela época, as pessoas diziam o seguinte, os gnósticos diziam, olha, nós somos iluminados, nós passamos por um ritual de iniciação. E os cristãos, eles dividiam os homens em 3 partes, os pneumáticos, que eram os espirituais, eram eles. Os psíquicos, que eram os da alma, eram os profetas do Antigo Testamento. E aqueles que eram os sarquinos, que eram os carnais, esses não tinham salvação. Então eles diziam o seguinte, que eles tinham uma visão, eles tinham um conhecimento de Deus, e agora eles podiam interpretar a Bíblia do jeito que eles quisessem, sem seguir as regras hermenêuticas, porque eles estavam acima de todo mundo. E aí Pedro diz assim, tenha cuidado. Então eles diziam, só nós interpretamos corretamente. E você vai ver sempre isso na história da igreja. Sempre esse tipo de gente, sempre essas coisas, sempre esse espírito voltando a agir. E precisa sempre que voltar, ser refutado. Aí Pedro diz, sabendo primeiramente isto, primeiro pressuposto de Pedro, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Um dos grandes sinais da heresia é quando a pessoa acha que só a interpretação dela é a correta. Que só a doutrina da igreja dela é a correta. Quando você vê uma pessoa dizer, olha, só lá na minha igreja, só na minha tradição religiosa é que você agrada a Deus, então tenha cuidado. Pule fora, porque Pedro já está dizendo. Aí ele diz, porque a profecia, a pregação, nunca foi dada por vontade de homem algum. Não, ou seja, não teve sua origem no homem, tem sua origem divina. Ele diz o seguinte, mas os homens santos falaram da parte de Deus movidos. Eles eram guiados pelo Espírito. Então era o Espírito que estava agindo. O Espírito aqui é o agente da passiva. E em último lugar, a doutrina do sola escritura tem por objetivo principal, certo? Transformar-nos na imagem de Cristo. Quando a gente estuda a Escritura, o objetivo de Deus é transformar a cada homem, a cada mulher, em alguém semelhante a Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, eu amo esse texto, mas todos nós, com o rosto descoberto. Primeira coisa, ele diz, não são alguns cristãos que têm que ser transformados, não são alguns que têm que resplandecer, são todos. Segunda coisa, ele diz com o rosto descoberto, porque ele está contrariando o que Moisés fez. Moisés cobriu o rosto quando esteve com a glória de Deus. Então Moisés, quando desceu do monte, o rosto brilhava, Moisés cobriu o rosto. E com o passar do tempo, Moisés percebeu que aquela glória começou a desvanecer, a se apagar, a enfraquecer. Então Moisés não queria que o povo de Israel visse que aquela glória estava enfraquecendo, mas queria que pensasse, para você ver como até os grandes homens de Deus cometem falhas. Queria que as pessoas continuassem pensando que a glória continuava, e aí ele cobriu o rosto. Mas engraçado, quando ele chegava diante de Deus, ele tinha que descobrir o rosto. Então, quando Moisés entrava na tenda, ele tirava o véu. Quando ele saía da tenda, ele colocava o véu.
né? Então isso é uma prova que Jesus é Deus. Por quê? Onde é que Moisés tirava o véu? Diante de Deus. E onde é que Paulo está dizendo para a gente tirar o véu? Mas todos nós com o rosto descoberto. Ou seja, do jeito que nós somos, sem inventar, sem aparentar, sem dizer, eu sou tão santo, mas escancarado, mostrando todos os nossos defeitos, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Assim como Moisés entrava na tenda para contemplar a Kavod, que hoje é chamada de Shekinah, a glória de Deus, agora Paulo nos convida a entrar na presença do Deus Filho, com o rosto descoberto. Tem que ter reverência e estar completamente, porque diante de Jesus todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então ele diz, todos nós com o rosto descoberto, contemplando o quê? A glória do Senhor como por espelho. É como se nós estivéssemos diante do espelho e ao invés de nos vermos, nós estivéssemos vendo a Jesus. E a gente estivesse fazendo a comparação. Como ele é, como eu sou. Certo? E aí ele diz o seguinte, somos transformados. Veja que o verbo, é uma locução verbal em português, mas no grego é só um. Esse verbo está na voz passiva, ou seja, o sujeito, que somos nós, estamos sendo transformados. É isso, transformado de glória em glória, não é da noite para o dia. Nós somos transformados de glória em glória. Então vamos fazer uma leitura exegética. Mas todos nós. Mas é uma conjunção adversativa. Então está dizendo, olha, Moisés cobriu o rosto, mas, contrário a Moisés, todos nós. Então, todo cristão. Então, todos os cristãos devem serem transformados. Ele diz assim, com o rosto descoberto. Estamos na presença de Deus. E na presença de Deus não dá para fingir, não dá para dizer eu sou. Na presença de Deus, Deus sabe tudo que nós somos, conhece todos os nossos defeitos, conhece os nossos erros, estão escancarados ali. Aí ele diz, contemplando como um espelho a glória do Senhor. Então nós estamos vendo o Senhor em sua glória. E aí ele diz assim, somos. Então nós estamos contemplando e à medida em que eu vou conhecendo a Cristo. Por isso que é tão importante eu estudar. Mas não estudar para conhecer aqui, mas conhecer aqui. Todos nós contemplando a glória do Senhor com o rosto descoberto. Então à medida em que eu contemplo, à medida em que eu vejo Jesus, o que acontece? Somos transformados, voz passiva, nós estamos sofrendo uma ação. E aí ele diz, somos transformados como de glória em glória, a cada dia, a cada mês, a cada ano. Então o que se espera de nós é que a cada dia a gente amanheça melhor, cada semana a gente esteja melhor, a cada aula a gente esteja melhor, a cada culto a gente esteja melhor. É um processo. Não queira atropelar o processo. Porque muitas vezes a pessoa quer ser perfeito. E aí ele não sabe ver os erros dele, nem admitir, não admite diante de ninguém. E aí o que acontece? A tendência é ele se transformar truculento ou hipócrita, fingir, aparentar o que não é. Porque ele quer ser imediatamente. Ele não sabe que ele tem defeitos, que esses defeitos serão corrigidos. E aí Paulo diz, de glória em glória, na mesma imagem. Na mesma imagem de quem? Daquele que nós estamos contemplando como por espelho, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, como? Pelo Espírito do Senhor. Quem é o agente dessa transformação? É o Espírito Santo. Então quando nós lemos a Bíblia, oramos, adoramos, exaltamos, glorificamos a Jesus, quando nós nos comprometemos com um estudo sério, então nós somos transformados dia após dia. Então que Deus nos coloque dia após dia diante do seu espelho, que é a sua palavra, que Deus nos revele os nossos defeitos e que através do seu espírito
Ele nos conserte. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Amanhã nós estaremos iniciando o Sola Gratia, só a graça. Então você não pode perder. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito na página, inscreva-se. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se ainda não curtiu a página, curta. Então Deus te abençoe. Siga a página, inscreva-se no canal. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um e que Deus possa nos transformar na imagem do seu Filho. Medite nisso. Deus abençoe. Amém.